Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral 1, né? A gente está falando sobre oscilador harmônico e a gente está agora na parte de oscilador harmônico forçado, né? Na aula passada, a gente introduziu o problema, né? A gente falou do oscilador harmônico forçado, discutiu como que se faz para achar a solução desse problema, né? A gente discutiu a parte da solução homogênea e solução particular, né? E a gente resolveu alguns exemplos, né? Principalmente o da força externa periódica, né? F0 cosseno de ômega t. Tá bem? Hoje, a gente vai discutir uma coisa que a gente vai chamar de fator de qualidade de um oscilador, tá? A gente vai discutir o trabalho da força externa, tá? Feita por um oscilador harmônico, num oscilador harmônico, desculpa, né? A gente vai ver o princípio da superposição e a gente vai discutir um pouquinho de séries de Fourier. Tá joia? Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Vamos falar de fator de qualidade, né? Vamos falar de fator de qualidade de um oscilador harmônico, tá? Bem, vamos voltar naquele caso de oscilador harmônico amortecido que a gente discutiu algumas aulas e vamos voltar para o caso subamortecido, tá? Então, a gente tinha essa equação diferencial, né? E a gente discutiu, né, qual que é a energia mecânica dissipada por oscilação. Não sei se vocês se lembram, mas a gente passou por essa discussão aí há algumas aulas. Escreveu a energia total do sistema como meio de kx quadrado mais meio de mx ponto ao quadrado, e a gente sabia que a solução do problema era A, onde A é uma amplitude, E a menos gama t, cosseno de ômega 1t menos θ, onde ômega 1 era igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado. Certo? Bem, feito isso, a gente derivou, né, acha a velocidade, que é x ponto de t igual a derivada aqui é simples, né, é só pegar esse menos gama e descer, a derivada do primeiro, e depois a derivada do segundo, o cosseno vira menos seno. Então, fica menos gama a e é menos gama t, cosseno de ômega 1t menos θ, menos ômega 1 a e é menos gama t, seno de ômega 1t menos θ. Bom, uma vez que a gente tem o x de t e o x ponto de t, a gente pode substituir aqui na equação da energia, né? De forma que a energia vai ficar meio de K vezes a e a menos gama t, cosseno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais meio de m vezes menos gama a e a menos gama t, cosseno de ômega 1t menos θ, menos ômega 1 a e a menos gama t, seno de ômega 1t menos θ, tudo ao quadrado. Tá? Percebam vocês que esse termo aqui é comum, né? Então, eu posso tirar e deixar dentro do parênteses só o termo que depende, o termo oscilante, né? Cosseno e seno, tá? Então, eu posso reescrever esse cara da seguinte forma. A quadrado a menos 2 gama t m dividido por 2 vezes ômega 0 ao quadrado. Como que eu fiz isso aqui do ômega 0? Aqui era k, né? Vezes cosseno ao quadrado. Mas o k sobre m é ômega 0 ao quadrado, né? Lembra? Ômega 0 é igual a raiz quadrada de k sobre m. Se eu pus um m fatorado aqui fora, fica k sobre m aqui. Então, isso aqui é ômega 0 ao quadrado. Tá? Só para vocês verem de onde apareceu esse ômega 0 aqui. Legal. Então, fica meio de a ao quadrado e a menos 2 gama t m, vezes ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais gama ao quadrado, cosseno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais ômega 1 ao quadrado, seno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais 2 gama ômega 1, cosseno de ômega 1t menos θ, seno de ômega 1t menos θ. Tá? Então, eu peguei aqui, esse termo aqui vem da velocidade ao quadrado, esse termo aqui
vem da posição ao quadrado. Pois bem, vamos agora, pessoal, supor que o amortecimento é muito fraco. Ou seja, que o gama é muito menor do que ômega zero. Com isso, obviamente, ômega 1, que é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, isso daqui vira ômega zero. Tá? Porque se gama é muito menor do que ômega zero, gama ao quadrado é muito, muito, muito menor do que ômega zero ao quadrado. Então, eu posso falar que esse cara aqui vale zero. Tá? E por que veja, eu estou falando, vamos falar de amortecimento muito fraco. Bem, a gente está discutindo fator de qualidade. Tá? Não faz muito sentido falar de fator de qualidade para um oscilador harmônico cujo amortecimento não é muito, muito fraco. Tá? O fator de qualidade, né, o termo fator de qualidade, a gente já vai discutir, a gente já vai ver isso, mas o fator de qualidade ele te dá uma ideia de quão bom é esse oscilador, quer dizer o quê? Quanta energia que ele perde numa oscilação. Né? Ou seja, um bom oscilador, ele perde pouca energia numa oscilação. É um oscilador com alto fator de qualidade. Né? Então, não faz muito sentido a gente falar de fator de qualidade para um oscilador harmônico que perde muita energia numa oscilação. Então, a gente geralmente trata de fator de qualidade para osciladores muito pouco amortecidos. Tá? Então, quando a gente está falando de fator de qualidade, a gente realmente está focando em situações no qual gama é muito menor do que ômega zero. Tá? Lembrem da aula passada que a gente só fazia sentido falar de ressonância quando o gama era menor que ômega zero sobre raiz de 2, né? E fator de qualidade, né? A gente vai falar de fator de qualidade, tem a ver com... tem que estar em ressonância, né? Aliás, tem a ver com ressonância. Senão, não faz sentido a gente falar disso. Tá joia? Então, se eu falo que gama é muito menor do que ômega zero, então você concorda que virou ômega zero. Vou fazer até de outra cor aqui, para não confundir. Vou fazer de azulzinho. Ó, aqui vale ômega zero. Aqui vale ômega zero. Tá? E perceba o seguinte. Esse termo aqui vezes cosseno, ele é muito menor do que esses termos aqui. Por quê? Esse aqui é multiplicado por ômega zero, esse aqui é multiplicado por ômega zero, esse aqui é multiplicado por gama. E o gama é muito pequeno. E esse daqui também é muito menor. Porque isso aqui é gama ômega zero. Tá? Então, a primeira coisa, eu posso falar que esses dois caras aqui são muito pequenos. Então, vou falar que são zero. Tá? E esse segundo cara aqui, vamos fazer de vermelhinho. Esse cara aqui, com esse, dá ômega zero ao quadrado vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. De modo que a energia, ela pode ser escrita como A ao quadrado, E a menos 2 gama T, vezes M sobre 2 ômega zero ao quadrado. Tá bem? Então, se eu faço essa aproximação, eu posso escrever a energia do meu oscilador aproximadamente assim. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver a variação dessa energia no período. Ou seja, um período é 2π sobre ômega zero. Tá? Então, o ΔE no período é o E do período menos E0, que é A quadrado, M sobre 2 ômega zero ao quadrado, E a menos 2 gama, 2π sobre ômega zero, menos 1, né? Porque E elevado a zero é 1. Tá? Agora, lembra? Gama é muito menor que ômega... Aliás, gama sobre ômega zero é muito menor do que 1, porque gama é muito menor que ômega zero. E elevado a menos x é aproximadamente 1 menos x quando x tende a zero. Certo? A gente sabe disso. Então, aqui fica 1 menos 2 gama vezes 2π sobre ômega zero. Certo? Esse 1 mata com esse 1. Então, sobra só isso daqui.
Tá? Então, eu vou falar para vocês que ΔE é isso daqui. Então, isso daqui é a variação de energia mecânica do sistema em uma oscilação. Então, é menos 2π gama sobre ômega zero a quadrado m ômega zero ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é a variação da energia, isso daqui é a energia. Pois bem, eu tenho, então, que ΔE é 2π a quadrado m ômega zero gama. Agora, dado que a energia isso daí é dado por a quadrado e a menos 2 gama t m sobre 2 ômega zero ao quadrado, eu vou ter que o E zero, ou seja, a energia quando o tempo vale zero, quando o tempo vale zero, isso aqui vale 1. Então, é simplesmente isso daqui. A quadrado m sobre 2 ômega zero ao quadrado. Agora, vamos ver quanto é que dá a variação relativa de energia. Tá? A fração da energia perdida num período é ΔE sobre E zero, que nada mais é do que isso dividido por isso. Então, perceba que dá menos 4π gama sobre ômega zero. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, perceba o seguinte. Obviamente, quanto menor o gama, menos energia eu perco numa oscilação. Tá? Então, quando eu meço ΔE sobre E zero, eu estou olhando quanto energia eu perco numa oscilação e percebo o quê? Que ela é menor, quanto menor a relação entre gama e ômega zero, como tinha que ser. Tá joia? Então, eu vou definir para vocês fator de qualidade, tá? Que é o Qzão. Vou definir como um módulo, né? O fator de qualidade é um número positivo. Eu vou definir como um módulo de 2π sobre essa razão aqui, ΔE sobre E zero. Né? Se eu faço isso, o fator de qualidade me vira ômega zero sobre 2 gama. Tá? Então, assim que eu defino o fator de qualidade de um oscilador harmônico amortecido. Tá? Ômega zero sobre 2 gama. Bom, se eu tenho um oscilador harmônico forçado, periódico, né, aquele do cosseno, de ômega t, a gente aprendeu que se ômega, eu vou chamar de ômega r, se eu chamar de ômega r, que é igual a ômega zero ao quadrado menos 2 gama ao quadrado, se eu estava nessa ressonância, eu aumentava a amplitude do meu oscilador. Tá? Então, né, eu tenho um oscilador forçado do tipo cosseno de ômega t, e eu vou trocar esse ômega zero por ômega r, e vou chamar o meu fator de qualidade, no caso forçado, de ômega r sobre 2 gama. Tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, né? O fator de qualidade, ele é a frequência de oscilação dividido por 2 gama. Tá? Note que se eu estou falando de um oscilador harmônico com um fator de qualidade alto, o ômega R é aproximadamente ômega zero. Tá? Isso aqui volta a isso. Tá joia? Tá legal? Então, o que é o fator de qualidade? Né? O fator de qualidade, né, se você for olhar graficamente, ele é basicamente uma medida... Opa! É basicamente uma medida de quão fino é esse pico aqui. Esse pico aqui é aquele mesmo da aula passada. Tá? Só que na aula passada, esse gráfico estava feito em escala logarítmica. Né? A amplitude estava em log. Agora está em linear, para a gente ver direitinho o pico. Tá? Então, o que é o fator de qualidade? O fator de qualidade é ômega zero sobre 2 gama. Né? Ou ômega R, no caso do forçado. O ômega R, ou o ômega zero,
essa frequência aqui, né? Que quando eu tenho gama muito menor do que ômega, eu tenho, obviamente, ômega R e ômega zero são iguais. Então, perceba o seguinte, isso aqui é a frequência. Ômega zero, que é aproximadamente ômega R, tá? E o 2 gama, note, é a largura desse cara aqui, tá? Então, quanto mais fininho é esse pico, maior é o fator de qualidade de um oscilador harmônico, tá? Então, se eu tenho, né, esse cara aqui em roxinho, e se eu tenho esse cara aqui em azul, obviamente, o roxo tem um fator de qualidade maior do que o azul. E se eu tenho esse daqui em azul escuro, obviamente, o oscilador em azul escuro tem um fator de qualidade maior do que o roxinho e maior do que o azul claro. Tá bem? Então, a medida da qualidade do oscilador é quão fino é esse pico. Tá? Ele indica para você quanto de energia que eu perco numa oscilação. Tá? Isso daí, pessoal, quando a gente fala de oscilador harmônico, a gente sempre pensa naquele sisteminha de uma massa presa por uma mola. Tá? Mas isso daí é o mesmo conceito utilizado, por exemplo, em osciladores óticos. Tá? O que é um oscilador ótico? Um laser. Tá? Então, em lasers, a gente usa muito esse termo de fator de qualidade, porque gama é quanta perda você tem na sua cavidade. Tá? Então, um bom laser tem poucas perdas na cavidade. Tá? Então, você vê que a linha de amplitude ela é bem fininha. Tá joia? Bem, pessoal, então a gente discutiu aqui a questão sobre fator de qualidade de um laser, né? Agora, vamos pensar de um laser, não, desculpa, de um oscilador harmônico. Vamos pensar um pouco no trabalho feito por essa força externa no oscilador harmônico forçado. Tá? Bom, a gente lembra que o trabalho de uma força, né, ela é definida como o que a força faz, né, o trabalho que a força faz para levar um corpo num deslocamento dx. Ele é dado por dw igual a f dx. Certo? Então, né, lembrando que dx é igual a v dt, eu vou falar para vocês que dw é igual a f v dt. Eu posso também falar que dw dt é igual a fv, isso daí é a potência feita, né, pela força externa, é a potência da força externa. Tá bem? Agora, né, vamos ver qual que é o trabalho daquela força externa que a gente mexeu com ela pra caramba na aula passada, da força externa cosseno de ômega t, num período. Tá? Vamos estudar, ver qual que é a força, qual que é o trabalho feito pela força externa para que o corpo, né, o sistema, o bloquinho na massa, de massa m, percorra um período. Tá? Vamos também, para facilitar a nossa vida, vamos já pegar o caso estacionário. Lembrem vocês que a solução x de t é isso daqui mais um x homogêneo. Mas o x homogêneo logo morre, né? Porque ele cai com E a menos gama t. Então, vamos imaginar que esse cara aqui já morreu. Tá? Vamos ver a solução estacionária. Vamos falar que eu já liguei o oscilador já faz um tempinho, e agora eu estou olhando o caso estacionário. No caso estacionário, a gente viu que na aula passada, a solução particular, ela é um f0 sobre m sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado, cosseno de ômega t menos φ, onde o φ era o arco cuja tangente era 2 ômega gama sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado.
A gente viu na aula passada. A derivada, x ponto, é menos ômega vezes isso, vezes a mesma amplitude, vezes seno de ômega t. Certo? É simplesmente derivar o cosseno, derivada de cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t. Tá? Então, a gente tem esses dois carinhas aí. Bom, se eu tenho isso, se a força externa é cosseno de ômega t, F0 cosseno de ômega t, e o x particular ponto é menos ômega, F0 sobre n, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais gama, 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, seno de ômega t menos φ, eu vou falar que o dw, que é igual a FV dt, é igual a menos ômega F0 ao quadrado sobre n, 1 sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, vezes cosseno de ômega t, seno de ômega t menos φ, dt. Tá? Portanto, num período, o trabalho é menos a integral de 0 até t de ômega F0 ao quadrado, n, vezes 1 sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, seno de ômega t, cosseno de ômega t menos seno de ômega t, vezes, opa, falei bobagem, cosseno de ômega t vezes seno de ômega t menos φ. Tá? Agora, essa integral é meio chata. Dá para a gente deixar ela menos chata se eu abro esse seno, né? Lembrando que seno de ômega t menos φ é seno de ômega t cosseno de φ menos cosseno de ômega t seno de φ, essa integral fica simplesmente um negócio. Opa. Assim. Integral de 0 até t de ômega F0 ao quadrado sobre n, 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, vezes seno de ômega t, cosseno de φ, menos cosseno de ômega t ao quadrado, seno de φ. Tá? Então, note o seguinte, pessoal. Esse cara aqui, vocês sabem que é meio de seno de 2 ômega t. Certo? Esse cara aqui é meio de mais meio cosseno de 2 ômega t. Certo? É isso mesmo, né? Porque cosseno ao quadrado, cosseno de ômega t ao quadrado, você tem cosseno de ômega t mais seno de ômega t, tudo ao quadrado. Desculpa. A gente sabe, vamos lá. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá cosseno de 2 ômega. Então, se eu somo esses dois, dá 2 cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2 ômega t. Então, cosseno ao quadrado é meio mais meio cosseno ômega t. Legal. Tá certo. Legal, pessoal? Perceba o seguinte. Esse cara aqui, vou fazer de vermelho, esse cara aqui é constante. Eu tiro fora da integral. Esse cara aqui também é constante. Esse cara aqui também é constante. Então, eu estou um pouco me lixando para isso. Perceba aqui agora, pessoal. Perceba aqui. Integral de seno de 2 ômega t num período dá cosseno, dá 1 sobre 2 ômega, cosseno de 2 ômega t num período. Isso aí dá zero, né? Porque num período, cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 mais período é 1 também. Então, isso aqui, essa integral aqui dá zero. A mesma coisa vale para esse cara aqui. Tá? Essa integral também dá zero. A integral num período de seno ou cosseno dá zero. De seno de 2 ômega t, integral em 2 períodos. Então, a integral em 2 períodos também dá zero. Dá 2 vezes zero. Tá? Então, perfeito. Então, só me sobra esse termo meio aqui. Então, a integral de menos meio dá menos período sobre 2 vezes seno de φ. Portanto, o trabalho é simplesmente período vezes
ômega F0 ao quadrado sobre 2N, vezes 1 sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega 0, desculpa, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, seno de φ, tá? Portanto, esse é o trabalho feito pela força externa. Lembrando, o seno de φ é 2 ômega gama sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, de mais 4 ômega ao quadrado, aliás, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, né? Pegando isso e jogando aqui, eu tenho que o trabalho da força externa nada mais é do que período vezes F0 ao quadrado sobre N vezes ômega ao quadrado, né? Tem um ômega aqui, tem um ômega aqui, tem ômega ao quadrado vezes gama. Esse 2 cancela com esse 2, né? Só para vocês entenderem de onde eu estou vindo. E essa raiz quadrada só. Então, fica ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4, ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Perfeito. Perfeito. Então, perceba que o trabalho que a força externa faz num período é isso daí. Tá? De modo que a potência média da força externa nada mais é que o trabalho sobre o período. Então, é só dividir esse cara aqui pelo período. Tá? Fica F0 ao quadrado sobre M, ômega ao quadrado, gama, sobre ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Tá joia, pessoal? Então, a gente viu o trabalho feito pela força externa e qual a sua potência média. Tá? Perceba uma coisa. Eu tenho uma força externa. Essa força externa, eu descobri que ela está fazendo um trabalho dado por isso daqui no meu oscilador. Então, se eu estou fazendo um trabalho positivo no meu oscilador, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando energia para o meu oscilador. Tá? Se eu estou dando energia para o meu oscilador, o que vai acontecer com a energia final e inicial? Bom, nesse caso, a energia final e a inicial é a mesma. Por quê? Porque o x de t é igual àquela amplitude, né? F0 sobre n sobre aquela raiz quadrada vezes cosseno de ômega t menos φ. Né? É igual àquela amplitude. Né? E a energia inicial é meio de kx quadrado. Tá? Porque, e a energia final, depois de um período, também é meio de kx de um período ao quadrado. Só que, se eu vou só rabiscar aqui, rapidinho. Isso aqui é um período, se eu sair daqui, eu voltei para cá. Né? Perceba? Né? Perceba a equação. Ou seja, se eu estou falando que a energia aqui é quando o x é máximo, de modo que eu escrevo assim, depois de um período é a mesma energia. E a minha pergunta para vocês, e agora? Tá? Como que a gente resolve esse problema? A energia do sistema não está mudando, mas eu tenho um trabalho da força externa agindo no sistema, desculpa, dando energia para o sistema a cada período. E a quantia de energia dada é exatamente essa daqui. Tá? Bem, a gente tem que lembrar que existe uma força dissipativa no problema. Tá? A força dissipativa é menos BV. E essa força também faz trabalho. O trabalho da força dissipativa é igual à integral de 0 até o período de menos BV quadrado dt. Certo? Porque é igual à integral de FV dt. Então, V com VV quadrado menos BV ao quadrado. Tá? Esse é o trabalho da força dissipativa. E quanto que dá esse cara? Vamos fazer a continha. Vamos fazer a continha.
Então, estou falando para vocês que o trabalho dessa força dissipativa é integral de 0 até t de menos bv quadrado dt. Usando que o x ponto menos ômega f0 sobre n, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado, seno de ômega t menos φ, né? Eu tenho essa integral, nada mais é do que menos b, o b é uma constante, ômega ao quadrado, f0 sobre n ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado, seno ao quadrado, de ômega t menos φ. Integral disso daí. Tá? Agora, quando dá isso daí? Note, seno ao quadrado, eu posso fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz já hoje. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá cosseno de 2 ômega t. Tá? Então, se eu pego e faço mais esse menos esse, eu mato esses dois, aqui fica 2 seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2 ômega t, de modo que esse termo aqui fica meio menos meio de cosseno de 2 ômega t. Integral de cosseno de 2 ômega t num período dá zero, que nem a gente discutiu agora há pouco. Então, só dá a integral do meio, portanto, esse cara aqui fica simplesmente menos 2 f0 ao quadrado sobre n, ômega 0, ômega ao quadrado, gama, sobre ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4, ômega ao quadrado, gama ao quadrado, integral de 0 até o período de meio, menos cosseno, de ômega t menos φ, dividido por 2. Ah, professor, de onde que veio esse 2 aí? Alguém pode estar se perguntando. Note, o B, lembra que gama é igual a B sobre 2M. Então, o B é 2 gama M. Então, é só substituir por isso daí, tá vendo? Daí tem esse M ao quadrado aqui, que vira só M, e aparece o gama. E aparece o 2. Tá? Então, se eu faço a integral, esse 2 mata com esse, né? Essa parte da integral dá zero, só me resta essa parte da integral. Portanto, o trabalho dissipado é menos T, F0 ao quadrado sobre N, ômega ao quadrado, gama, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Esse é o trabalho feito pela força dissipativa. Perceba, o trabalho é negativo. O que significa isso? Significa que eu estou tirando energia do meu sistema. Tá? Lembrando que o trabalho da força externa é quanto? T, F0 ao quadrado sobre M, ômega ao quadrado, gama, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, ou seja, tudo que a força externa dá, a energia dissipativa toma. Tá bem? Tá? Essa é a ideia, por fim, da questão do estado estacionário. No estado estacionário, tudo que a força externa dá para o sistema, a força dissipativa toma do sistema. Ah, professor, mas tem mais uma força. Concordo. Tem a força F igual a menos Kx. Né? Tem essa força. Mas essa força, qual que é o trabalho que essa força faz? Tá? O trabalho é a variação da energia potencial. Isso é uma força conservativa. Tá? Então, num período, qual que é o trabalho dessa força? É zero. Tá? Ele foi e voltou na mesma posição. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, a gente discutiu aí sobre o trabalho da força externa no oscilador harmônico e mostrou que ele é igual, né, no caso estacionário, à quantia de energia dissipada pela força de amortecimento. Bom, vamos dar continuidade aqui.
E vamos falar um pouquinho do princípio da superposição. Na aula passada a gente fez dois exemplos. A gente fez um exemplo que a força era um cosseno, né, que a gente discutiu até um pouco hoje, e um exemplo que a força externa era um degrau. Ou seja, ela começava como zero, e em t igual a zero, a gente ligava essa força era constante. Tá? A gente viu esses dois exemplos. Vamos agora ver uma situação na qual eu estou ligando mais do que uma força. A força externa, ela é uma combinação de várias forças. Tá? Então, nesse caso, a força externa, ela vai ser escrita como, né? Bom, o diferencial vira isso, mas agora a força externa, ela é um F1 de T, mais um F2 de T, mais um Fn de T. Ou seja, eu vou falar que é um somatório de I até N de Fi de T. Tá bem? Então, a EDO, ela vai se tornar esse x dois pontos, mais 2 gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, somatória de Fi sobre N. Tá bom? Então, pessoal, a solução desse cara, ela vai ser bastante interessante. Eu vou supor que um XJ é a solução particular da EDO. Tá? Então, eu conheço um XJ que é a solução particular da EDO. De modo que o XJ, dois pontos, mais 2 gama, XJ ponto, mais ômega zero ao quadrado, XJ, é igual a FJ de T sobre M. Ou seja, esse X subíndice J, ele é a solução da EDO quando a força externa agindo é uma das tantas aqui. É um FJ qualquer. Então, eu vou dizer que o X2, que é X2, 2 pontos, mais 2 gama, X2 ponto, mais ômega zero ao quadrado, X2, é igual a F2 sobre M. Então, é a solução quando eu só tenho essa força aplicada, por exemplo. Tá? Então, eu estou dizendo que o X subíndice J é a solução particular da EDO quando eu tenho só a força J aplicando. Tá? Então, o princípio da superposição diz que, se para uma dada força, Fi, a solução particular da EDO é xi de t, a solução particular da EDO, que contém todas as forças, nada mais é do que a somatória dos xis de t. Tá bem? Ou seja, se eu conheço a solução quando a força externa é um Fi, se eu conheço a solução particular quando a força externa é Fi, e eu conheço para todos os Fis, ou seja, eu conheço o X1, conheço o X2, conheço o Xn, eu falo que a solução particular do meu problema nada mais é do que a soma de cada X. Tá? Vamos ver isso. Vamos provar isso daí. Tá? Vamos provar isso daí. A EDO que eu quero resolver é essa daqui. X dois pontos, mais 2 gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, igual a meio da somatória em I de Fi de t. Né? E vou assumir que a solução particular de cada EDO é a seguinte. X1, 2 pontos, mais 2 gama x1 ponto, mais ômega zero ao quadrado x1 é igual a F1 sobre N. De novo, então, x1 é a solução do F1. X2, escrito assim, é a solução do F2. E vou embora, até o Xn. Vou falar que o Xn, mais Xn, 2 pontos, no caso, mais 2 gama Xn, ponto, mais ômega zero ao quadrado Xn, é igual a Fn sobre N. Ou seja, o Xn é a solução do Fn. Tá? Agora, eu pego e somo aqui. Ó. Somo todo mundo. Somo todo mundo. Se eu somar todo mundo, eu tenho x1, 2 pontos, mais x2, 2 pontos, mais blá, 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 xn, 2 pontos, mais 2 gama, x1 ponto, mais x2 ponto, mais x ponto, xn ponto, mais ômega zero ao quadrado, x1 ponto, mais x1 mais x2 mais xn, é igual a f1 mais f2 mais f3 mais f4 até fn sobre n, certo? Isso daqui nada mais é
do que essa somatória. Tá joia? Portanto, eu tenho que a somatória em I de xi 2 pontos, mais 2 gama, somatória em I dos xi ponto, mais ômega zero ao quadrado, somatória em I dos xis, é igual a 1 sobre M, somatória em I dos FIs. Ou seja, eu tenho, então, a solução particular do meu problema nada mais é do que a somatória em I dos xis. Tá? Então, isso se dá graças ao que eu chamo de princípio da superposição. Ou seja, se eu tenho uma força bastante complicada aplicando no meu sistema, e se eu consigo quebrar essa força em outras forças que eu sei a solução, eu posso, então, simplesmente falar que a solução total dessa a solução particular dessa força, nada mais é do que a somatória de cada uma dos termos. Bem? Então, pessoal, finalmente, a solução total da EDO consiste na solução particular e da homogênea, certo? Então, a solução de T é x homogêneo de T mais x particular de T, que é igual a x homogêneo de T mais somatório em I dos xis de T. Tá bem? Tá? Então, vamos imaginar que o oscilador harmônico é dirigido por 3 tipos de força, que a gente já viu até agora. Então, uma força constante, uma força que cai com o tempo, né, E elevado a menos 2 alfa T, e mais uma força que oscila. Tá? Então, isso aqui é uma força constante, a gente resolveu na aula passada, isso aqui a gente conversou um pouco sobre, isso aqui também a gente vem resolvendo bastante. Então, isso aqui é os 3 tipos de força que a gente sabe qual que é a solução. A solução para esse é uma constante, a solução para esse a gente sabe que é um E elevado a menos 2 alfa T, e a solução para esse a gente sabe que é aquela cosseno de ômega T menos φ. Certo? Então, a gente tem a solução particular 1 é A sobre ômega zero ao quadrado, a gente fez na aula passada. A solução particular 2 fica aí como exercício para vocês resolverem, é menos F0 sobre M alfa ao quadrado e a menos 2 alfa T. E a solução particular 3, aí também já resolveu na aula passada, é F0 sobre M, raiz quadrada de ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, cosseno de ômega T menos φ. Portanto, a solução desse cara, a solução particular, é simplesmente a soma de cada um dos termos. Tá? Então, se a força agindo, né, no meu sistema fosse uma combinação de tudo isso daqui, a solução particular seria tudo isso daqui. E a solução total seria a solução homogênea mais a particular. Então, seria tudo esse negócio aqui mais o homogêneo. Tá? E daí, o que você faria? Você escreveria tudo esse cara aqui mais homogêneo. A homogênea ia depender das constantes A e B, ou A e θ, dependendo de qual que é o problema. E você tem que achar o A e B a partir das condições iniciais. Tá joia? Tá legal? Então, a gente viu aqui que o princípio da superposição nos permite calcular, né, a solução particular, mesmo quando a força é mais complicada, como essa daqui, que a gente propôs. Tá? Mas, às vezes, pessoal, a força é mais complicada ainda. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Até agora, a gente resolveu praticamente esses 3 exemplos. Né? A gente discutiu, basicamente, esses 3 tipos de força, que é queda exponencial, que é cosseno e que é a constante. Né? Porque a gente sabe que a solução, ela sempre tem a carona, né? Ela tem bem o jeitão dessa força que está dirigindo o sistema.
Mas, às vezes, a força tem um jeito, ela é escrita de uma forma que a gente não consegue pensar uma solução particular que tem, entre aspas, o jeitão dessa força. Tá? E daí, como é que a gente resolve? Um possível jeito de resolver é usando o que a gente chama de série de Fourier. Tá? O que é isso? Vamos pensar, né, que a força externa, ela, primeiro, não tem uma das formas simples que a gente estudou. Né? E daí, a gente vai dizer que ela tem alguma periodicidade. Ah, professor, o que é isso? Estou dizendo para vocês que a força externa, ela tem alguma, ela é assim, ó, ela começa aqui e depois de um certo tempo, no caso aqui 4 segundos, ela volta na mesma posição. Depois de 4 segundos, ela volta na mesma posição. Tá? Vamos pensar isso. Na verdade, eu vou ser mais geral. Eu vou falar de uma coisa, vou falar de uma forma mais geral. Tá? Imaginem vocês que eu estou tratando dessa força aqui. Eu vou desenhar uma coisa bem, sei lá, bem estranha. Tá? Imagine que a minha força, ela faça um negócio assim. Tá? E eu quero resolver essa força. Se eu quero resolver entre 0 e um T0, se eu não estou interessado no que acontece depois do T0, tá? Se eu não estou interessado no que acontece depois do T0, se eu quero só nesse intervalo de tempo aqui, eu posso dizer para vocês que depois do T0, a força se repete. Tá? É lógico que fisicamente não. Mas eu posso supor, como eu não estou interessado nessa região aqui do tempo, o que eu posso supor é que a força se repete. Ou seja, eu posso falar que esse intervalo aqui é um período. Tá? Então, eu posso falar que é uma força periódica. Tá? Então, eu posso usar esse argumento, mesmo quando a força não é periódica, mas que eu tenho um interesse só num intervalo de tempo. Eu posso chamar esse intervalo de tempo de período, como se a força fosse se repetindo depois disso. Tá? Então, quando eu falo periódica, não que ela é realmente periódica. Se eu estou interessado só num intervalo de tempo, eu posso também lidar com o problema dessa forma. Então, vamos supor que a força é periódica, ela tem uma periodicidade. Né? O teorema de Fourier diz o seguinte: qualquer função periódica arbitrária pode ser expandida em termos de harmônicos, ou seja, em termos de cossenos e senos. Eu posso falar então que qualquer força periódica, tá? Ela pode ser escrita como meio de A0 mais somatória de n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t, onde n, obviamente, é um inteiro. Tá? E quem que é ômega? Ômega é a frequência desse cara, tá? E é dada por, era para ter aparecido aqui, mas ômega é 2π sobre o período. Tá? Então, o período de oscilação desse cara aqui, é esse tempo aqui, então ômega é 2π sobre esse período. Naquele exemplo que eu dei para vocês, o período é o tempo que eu tenho interesse. Tá? Então, seria 2π sobre o tempo de interesse. Tá? Então, isso aí seria, o ômega seria 2π sobre o período. Não, está uma coisa errada. Não, está certo, está certo. Está certo. Bom, continuando aqui então, pessoal, o AN, ele é definido como 2 sobre o período, integral de menos período sobre 2 até período sobre 2, do F vezes o cosseno de n ômega t dt, tá? Perceba que quando o n é 0, eu tenho o A0, isso aqui dá 1. Tá? E eu tenho, então,
né? O Bn igual a 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, f de t seno de n ômega t dt. Tá bom? Tá joia? Ah, tá aqui. Né? Demorou para aparecer, mas apareceu. O período é 2π sobre ômega, ou o ômega é 2π sobre o período. Tá joia? Então, pessoal, o teorema de Fourier diz que eu posso pegar essa força qualquer, que tem uma certa periodicidade, e escrever em função de senos e cossenos, onde são senos e cossenos de n ômega t, onde o ômega é 2π sobre o período e n é um número inteiro. Tá joia? Esse é o teorema de Fourier. Vamos ver como isso se aplica. Vamos ver como isso se aplica. Vamos voltar ao nosso exemplo da onda quadrada. Tá? A onda quadrada, ela é 1 em metade do período e 0 na outra metade. 1 em metade do período, 0 na outra metade. Então, a força externa, eu vou falar para vocês que é meio de A0, soma de n igual a 1 até infinito, a n cosseno de n ômega t mais bn seno de n ômega t. Tá? Então, o AN vai ser integral de 2 sobre t, de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t cosseno de n ômega t dt, e o bn é a mesma integral, só que ft seno de n ômega t dt. Tá bem? Então, pessoal, perceba, o período desse desenho que eu fiz aqui é 4 segundos. Eu escolhi de propósito. De modo que o ômega é 2π sobre o período, o ômega vale π sobre 2. Tá? O ômega vale π sobre 2. Então, eu escolhi isso aí de propósito para ficar fácil da gente ver. Então, o AN é igual a 2 sobre 4, 2 sobre o período, integral de 0 até 2, cosseno de n π sobre 2, t dt, que é igual a meio de 2 sobre 2, aliás, essa integral aqui, ó, cosseno de n π sobre 2t, nada mais é do que meio vezes 2 sobre nπ, seno de nπ sobre 2t, de 0 até 2. Tá? Note o seguinte, esse cara, ele vale 1, se n vale 0, porque se n vale 0, isso daqui dá 1. Então, a integral de 1 dá t, t de 0 a 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, dividido por 4, 1. E vale 0 se o n vale qualquer número diferente de 1. Certo? Porque, num período, o período é 4 segundos. Então, num período, eu fico n vezes 2π. N vezes 2π, o seno dá 0. Tá? Perceba o seguinte, professor, mas por que você integrou só de 0 até 2, não de menos 2 até 2? Porque aqui, ó, de menos 2 até 0, a função vale 0. Né? Então, de menos 2 até 0, a função vale 0. Então, a integral é 0. Ela começa a contar a partir de 0. Então, de 0 até 2. Tá joia? Beleza. Então, disso aqui eu aprendo que o A0 vale 1 e qualquer A acima de 0 vale 0. Certo? Então, se o A0 vale 1, o primeiro termo aqui dá meio, porque é meio de A0. Ou seja, a aproximação de ordem 0 do meu problema é isso daqui, ó. É uma reta. É o primeiro termo. Aquela famosa pergunta que o aluno gosta de fazer. Professor, mas a soma até o infinito. Quando que é o infinito? Bem, depende quão boa é a sua aproximação. Quão boa você precisa a sua aproximação. Né?
se eu falo que o infinito vale zero, ou seja, que é o primeiro termo, a gente vê que não é uma aproximação grandes coisas, né? A função é essa onda quadrada e a minha aproximação é uma reta que vale meio, né? Todos os outros termos aqui valem zero. Tá? Vamos olhar os BN. Os BN é 2 sobre 4, integral de 0 a t sobre 2, ou seja, integral de 0 até 2, seno de nπ sobre 2t dt. Integral de seno é menos cosseno, então fica menos meio de 2 sobre nπ, cosseno de nπ sobre 2t de 0 até 2. Então, isso daqui dá. Quando vale 2, 2 cancela com 2, fica cosseno de nπ menos cosseno de 0, que é 1. Então, perceba o seguinte, se n vale par, se n é par, tipo 2, cosseno de 2π é 1, então fica 1 menos 1 dá 0. Agora, se o n é ímpar, fica cosseno de 3π, por exemplo. Cosseno de 3π é menos 1. Então, fica menos 1, menos 1 fica menos 2. Menos 2, cancela com esse 2 aqui, fica 1, menos com menos dá mais, então fica 2 sobre nπ. Tá joia? Então, a solução é essa. Tá bom? Espero ter convencido vocês. Pois bem, feita essa continha aí, vamos voltar a olhar a função externa. A força externa, desculpa. Então, o primeiro termo não zero é o B1. O B1 é 2 sobre π, seno de π sobre 2t. O B1 vale 2 sobre π, então fica 2 sobre π, seno de π sobre 2t. Então, vamos fazer o gráfico aí, vamos plotar esse cara. Então, 1 sobre 2 mais 2 sobre π, seno de π sobre 2t, dá isso daqui, dessa curva roxa aqui. Bom, ainda não parece aquela curva da força externa, mas já está bem melhor do que o primeiro termo. Tá? Já não é mais constante, ela está uma periodicidade muito igual ao que eu tenho na força externa. O segundo termo oscilante é n igual a 3. Então fica 2 igual a 2 dividido por 3π, seno de 3π sobre 2t. Vamos somar lá o terceiro termo. Somando o terceiro termo, a função vira essa função rosinha aqui, que já está com uma cara melhor. Tá? Eu ponho o próximo termo, que é o 5. Né? Lembra? Só os ímpares que valem. Então, fica 2 sobre 5π, seno de 5π sobre 2t. Se eu somo mais esse cara, dá essa função verdinha aqui. Olha para vocês verem. Já está com uma cara bem melhor. E se eu vou somando até a 11ª, lá, ó, percebem que vai ficando cada vez melhor. Ah, professor, até onde eu tenho que somar? Bom, até você estar satisfeito, né? Então, até você ver que a aproximação é razoavelmente boa. Isso depende muito do seu problema, tá? Isso depende muito do nível do problema que você está resolvendo. Tá joia? Então, espero ter convencido vocês de que esse tipo de série aqui resolve o problema de uma força periódica. Tá? Então, eu posso falar para vocês que a solução do problema, que era x 2 pontos, mais 2 gama x pontos, mais ômega 0 ao quadrado, x igual a meio de f de x de t, ele vai ser igual a meio, desculpa, meio não, 1 sobre m, f externo de t, é igual a 1 sobre m vezes meio de A0, mais soma em i de n igual a 1 até infinito, soma em n, né, de 1 até infinito, de AN, cosseno de n, ômega t, mais BN, seno de n, ômega t. Tá? Então, eu simplesmente pego a força externa e substituo pela sua série de Fourier. Note, agora, a força externa nada mais é do que uma constante, mais termos do tipo seno e cosseno. Tá?
E a gente sabe resolver isso, né? A gente sabe resolver isso. E eu posso deixar essa coisa mais simples ainda, se eu lembro que cosseno de n ômega t menos delta n é um cosseno de n ômega t cosseno de delta n, mais seno de n ômega t seno de delta n, de modo que eu posso falar, então, que soma em n igual a 1 até infinito de an cosseno de n ômega t mais bn seno de n ômega t é igual a raiz quadrada de an ao quadrado mais bn ao quadrado. Esse truque aqui vocês já conhecem, né? An dividido por raiz quadrada de an ao quadrado mais bn ao quadrado vezes cosseno, mais bn sobre an ao quadrado mais bn ao quadrado vezes seno. Esse truque que a gente já usou umas 80 mil vezes nesse curso, que agora o quadrado desse mais o quadrado desse dá 1. Então, eu vou chamar, né? Eu vou chamar esse cara de cosseno de delta n, e vou chamar esse cara de seno de delta n, de modo que a força externa vai ser escrito como meio de A0, soma em n, de an ao quadrado mais bn ao quadrado, cosseno de n ômega t menos delta n, onde o delta n é, bn, é o arco cuja tangente é bn sobre a n. Tá? Só para simplificar um pouco, né? Eu só escrevo em termos de cosseno. Bem, então, o termo constante, a solução, é exatamente o que já fez na aula passada. A solução particular é uma constante, né? A gente já viu na aula passada que essa constante sobre 2m ômega zero ao quadrado. Certo? A gente já viu isso na aula passada. Então, a solução particular é a constante sobre m ômega zero ao quadrado, que fica a zero sobre 2m ômega zero ao quadrado. E para cada termo em cosseno, a gente sabe que a solução particular é do tipo quadrado de a ao quadrado mais b ao quadrado sobre n, ômega zero ao quadrado, mais n ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4n ômega ao quadrado, gama ao quadrado, cosseno de n ômega t menos delta n menos φn. Onde esse termo vem da força, esse termo é a fase entre o deslocamento e a força externa. De modo, né, a tangente delta n é bn sobre an, e esse cara aqui, né, depende de 2n ômega gama sobre ômega zero ao quadrado menos n ômega ao quadrado. Tá bem? Então, pessoal, note, essa aqui é a solução da parte constante, e essa daqui é a solução da parte que oscila. Então, note o seguinte, o que é a solução particular dessa força? Graças ao princípio da superposição, a solução particular desse cara é igual a zero sobre 2m ômega zero ao quadrado mais soma em n dos x, certo? De n igual a 1 até infinito. Tá? Ah, professor, calcular até o infinito é meio difícil. Concordo. Eu diria até impossível. Quem que é o infinito? Infinito é o número de termos que você precisa para ter uma solução razoável. Qual que é a solução razoável? É aquela que atende o seu problema. Tá? É aquele cuja que ele foge do seu problema, a distância da solução, da aproximação até o seu problema real é pequena o suficiente que não atrapalha a sua interpretação do problema. Tá? Por exemplo, num experimento, num laboratório, fazendo algum experimento que envolva isso, obviamente que o infinito, né, ou seja, o número de termos usados é quando a aproximação e a solução real estão iguais dentro do erro experimental. Tá joia? Então, pessoal, o que a gente viu hoje? A gente viu que um oscilador harmônico subamortecido, né, a gente pode discuti-lo em termos do fator de qualidade, ou seja, a gente viu que quanto menor o amortecimento, menos energia eu perco por oscilação,
e maior é o fator de qualidade desse oscilador, tá? Eu até discuti com vocês que isso daí não vale só para oscilador harmônico mecânico, né? Que a gente vem discutindo nesse curso, mas vale, por exemplo, para oscilador óptico, né? Que a gente chama de laser, tá? Bom, outra coisa que a gente discutiu nessa aula, a gente viu o trabalho feito pela força externa, a gente viu que, né, se eu estou no estado estacionário, todo o trabalho feito pela força externa é dissipado pela força dissipativa, né? E a gente, então, mudou e foi discutir o princípio da superposição e mostrou que, se eu conheço a solução particular para algumas forças específicas, se eu tenho uma força total, que é a soma dessas forças específicas, a solução particular nada mais é do que a soma das soluções particulares, né? A gente viu também que, quando a força é um pouquinho mais complicada, se a gente consegue expandi-la em série de Fourier, então a gente consegue escrever a solução particular como uma soma de um termo constante mais termos em cosseno de n ômega t, onde n é um inteiro e ômega é 2π sobre o período dessa força, tá? Então, basicamente, a gente cobriu todo o assunto sobre osciladores harmônicos. A gente já discutiu osciladores harmônicos forçados, osciladores harmônicos amortecidos e oscilador harmônico simples, que é meio sem graça, né? Não tem muita brincadeira que dá para a gente fazer com ele. Tá bem? Bom, então, a gente acabou a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer uma pequena revisão, né? E a gente vai fazer exemplos que envolvem todos esses temas. Tá joia, pessoal? Então, aqui eu estou aberto a perguntas. Professor, acho que a próxima aula já é a prova, então seria até essa aula, certo? A próxima aula, na prova é na terça, né? Acho que é terça que vem. Então, a próxima aula... Deixa eu parar de gravar aqui só.